Fala pessoal, aqui é o Vitor Peixoto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre discurso de vendas. E esse talvez seja o tema mais importante quando a gente está pensando em melhorar a nossa abordagem comercial, quando a gente está pensando em melhorar o nosso time comercial, quando a gente está pensando em melhorar nossa performance em vendas e quando a gente está pensando em melhorar nossa performance em marketing. E por que o discurso de vendas ele é tão importante? Porque ele é o pilar de sustentação para garantir que todo mundo, quando estiver falando sobre a sua empresa, fale da mesma forma, fale do mesmo jeito e fale com as mesmas palavras, com a mesma abordagem que você julga importante. Então, para começar a saber se a sua empresa precisa de fato pensar em padronizar isso, se a sua empresa precisa de fato se preocupar com isso, começa fazendo um exercício. Chama 4 ou 5 colaboradores da sua empresa, caso a sua empresa tenha 4 ou 5 colaboradores, se tiver um pouquinho menos também não tem problema, chama essas pessoas e peça para eles venderem a sua empresa em poucas palavras. Então chama o pessoal de forma individual, ou se quiser fazer de forma coletiva também na sala, não vai ter problema, porque o resultado normalmente costuma ser o mesmo. E aí peça para cada um deles fazer de forma estruturada a venda da sua empresa. Dizer os pontos fortes, dizer os benefícios, o que a empresa faz, os produtos que ela oferece, e você vai ficar surpreso na hora que você perceber que cada um dos seus colaboradores vende a sua empresa de uma forma completamente diferente. Mas mais surpreso ainda vai ficar você e o seu sócio se vocês tentarem, caso você tenha um, óbvio, se vocês tentarem vender a empresa um para o outro. Então é muito simples, pede para o seu sócio vender a sua empresa para você e depois venda você a sua empresa para o seu sócio. E vocês vão ficar assustados com a diferença com que cada um de vocês deve abordar os pontos positivos e aquilo que de fato a sua empresa faz. E o que acontece? Qual que é o problema disso? O problema é que quando você não tem um discurso de vendas padronizado, quando você não indica para o teu time, para o teu sócio e para as pessoas que ficam em volta de você, como você quer que a sua empresa seja percebida pelo mercado, você automaticamente vai ter um problema muito grave de credibilidade. Eu vou explicar. Pensa o seguinte, se você no comercial, vamos dizer que você toque o dia a dia do comercial, vende a sua empresa dizendo que ela é extremamente pontual na hora de fazer a entrega e o agendamento de serviços, ou se você diz que em até 8 horas a área de suporte técnico da sua empresa vai entrar em contato para resolver um problema do software que você instalou, ou se você diz que se o cliente assinar um contrato de prestação de serviço com você, com SLA de 4 horas, SLA, tempo máximo de atendimento, para você começar a resolver um problema. Então o cliente abre o chamado e em até 4 horas alguém vai entrar em contato para identificar o problema e começar a pensar numa correção. E depois na prática, seja o time técnico, ou o time de serviços, ou o time de sustentação, eles não estão nessa batida, eles não estão tocando o dia a dia deles dessa forma, o que vai acontecer é que seu cliente rapidamente vai perceber que existe um desencaixe entre aquilo que foi vendido e aquilo que foi entregue. E isso é um míssil na sua credibilidade. Ele destrói a sua credibilidade, ele deixa o seu cliente inseguro, ele deixa o seu cliente insatisfeito e automaticamente um cliente bom, potencial, que poderia te indicar para outras empresas ou que poderia passar um bom tempo com você com um contrato assinado, começa a desconfiar e falar, poxa, mas espera aí, na hora que eu estava comprando, o comercial me falou isso, e agora eu estou vendo que no dia a dia o que acontece é uma coisa completamente diferente. E aí você vai minando a confiança do seu cliente e a credibilidade do seu cliente em relação à sua empresa. E aí é muito fácil, basta a gente pular para o outro lado da mesa, como consumidor, e pensar como é que a gente se sentiria num caso desse. Imagina que você reservou um hotel para fazer um passeio com a sua família, e aí você olhou no TripAdvisor comentários maravilhosos do hotel,
todo mundo elogiando, avaliando super bem o hotel, e no meio dos comentários você viu um comentário lá destacado, dando uma nota ruim, dizendo, poxa, eu não gostei do hotel, porque o café da manhã é ruim, porque eu fui maltratado por um colaborador, porque o hotel não está tão bonito quanto diz, as instalações são antigas, enfim. Então você começa a formar um outro tipo de consciência. Bom, tudo bem. Digamos que de 1000 comentários, você só teve 1 ou 2 comentários que foram nessa linha, você resolveu acreditar que os outros 998 clientes estavam satisfeitos, reservou o hotel e foi passear com a sua família. Bom, no primeiro dia, se chegar lá e o chuveiro do quarto tiver com um problema, ou você vê um problema de pintura no teu quarto, ou você vê um lençol da cama que não está dobrado do jeito que você imagina que deveria, você já vai começar a lembrar dos comentários, os 2 comentários ruins, e vai falar assim, poxa vida, de repente, de fato, esse hotel não é aquilo que eu estava imaginando. Então, você vai fazendo com que o discurso, né, que foi feito pelo hotel, de dizer que ele era muito bom, de que ele era maravilhoso, de que ele era um paraíso, versus aqueles 2 ou 3 comentários ruins, já começa a minar a sua confiança. E é exatamente a mesma coisa que se processa na cabeça do seu cliente no momento em que ele recebe o comercial e o comercial aborda a venda, aborda a empresa dizendo que uma coisa é feita de forma X e depois você acaba entregando isso de uma forma completamente diferente, porque as demais pessoas do teu time, os demais departamentos não estão alinhados com esse discurso que o comercial está adotando. Ah, Vitor, mas o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que minha empresa não é tão eficiente quanto eu digo que é? Não necessariamente. Às vezes até é. O problema é que no desespero e na ânsia de vender, o comercial começa a inventar formas de chegar mais rápido à venda. E aí é nessa hora que morre o perigo, porque um vendedor pode usar uma forma A para fazer isso, o outro vendedor pode usar uma forma B, e de repente isso não está alinhado com os outros departamentos. Ou seja, as outras pessoas da empresa não estão comprometidas com aquele esforço que está sendo feito. Os vendedores, eles começam a inventar N formas de fazer seus negócios para conseguir bater as metas, e isso faz com que automaticamente o time comercial passe a abordar os clientes de uma forma, vender muitas vezes promessas que não vão poder ser cumpridas, sem alinhar com o restante da equipe, com o restante do time, o que precisa ser feito para poder fazer as vendas. Então esse é o perigo que pode estar acontecendo na sua empresa exatamente nesse momento. Legal, então o que a gente pode fazer para resolver isso? Eu vou te dar 3 dicas de como você pode estruturar melhor o seu discurso de vendas para que você mantenha ele de forma planejada e que inclusive ele ajude você a fazer a inserção de novos produtos dentro do teu portfólio, que eu sei que essa também normalmente é uma dificuldade de empresas, colocar novos produtos na prateleira para vender, muitas vezes porque não quer abordar a base de clientes para oferecer esses novos produtos, porque de repente está com algum rabo preso na base, então prometeu coisa, não está cumprindo, então é melhor não ir lá falar com o cliente, porque se eu for até lá, de repente o cliente pode ficar um pouco assim, de que eu estou oferecendo outro produto, cancelar o contrato, enfim, mas isso é tema para um outro vídeo, a gente vai abordar isso num outro vídeo. Então vamos lá, vamos às 3 dicas. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai falar em discurso de vendas é tentar definir em uma única frase aquilo que a sua empresa faz. É exatamente isso. Se você tivesse apenas 5 segundos para falar uma frase, para explicar o que é a sua empresa, qual é a essência dela, o que ela faz de verdade, o que ela entrega de verdade, você tem que começar por aí. Porque o seu cliente, normalmente, ele vai te dar atenção plena por 5 ou 10 segundos. E se for na internet, se você estiver fazendo um trabalho de alavancar leads pela internet, aí a coisa piora um pouco. Você vai ter 2, 3, 4 segundos. É como uma pessoa que está procurando emprego e coloca um currículo na mão de um recrutador. O recrutador vai olhar centenas, quiçá milhares de currículos num único dia. Então, se não tiver nada lá que chame a atenção desse recrutador, o currículo dele vai passar direto. E é a mesma coisa a sua empresa. Então, você tem que encontrar, como dica número 1, aquela frase que defina exatamente o que você é.
de forma íntegra, dizendo o que você faz, o que você entrega, qual que é seu diferencial em relação à concorrência. E eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, que esse talvez seja o exercício mais difícil que uma empresa precisa fazer no momento em que ela está pensando em estruturar uma estratégia de marketing, uma estratégia comercial para alavancar negócios e para padronizar o seu discurso de vendas. Então, encontrar essa frase é a primeira coisa que você precisa fazer. Vou te dar algumas dicas de como fazer isso. Então, primeiro, pensa nos seus valores, pensa nos valores da sua equipe, pensa naquilo que motiva vocês a acordar todos os dias de manhã para trabalhar. Então, todas as vezes que eu estou saindo de casa, o que eu estou pensando, né? Quer dizer, o que eu gostaria que acontecesse, o que vai me deixar feliz, o que me confortaria saber se o meu cliente me liga e me elogia, né? O que faz o meu dia mudar? Qual é o meu propósito? Então pensa nessas coisas, pensa nos valores da empresa que estão escritos lá no quadro de visão, missão e valores, conversa com o teu time, pede para eles ajudarem, fala, poxa, o que deixa você feliz? Quais são os nossos objetivos? Então faz um apanhado de informações, de repente até sentar para fazer um brainstorming, para anotar isso numa lousa e pensar exatamente quais são os pontos que deixariam vocês satisfeitos nesse sentido, para você começar a construir a sua frase pilar que vai definir todo o teu propósito, toda a estratégia da sua empresa. Normalmente a gente gosta de chamar isso de headline. Tá? Headline também pode ser usada como frases de efeito para você fazer anúncios, mas pensa dessa forma que a coisa vai funcionar bem. Pensa que você precisa primeiro buscar uma headline para sua empresa, a frase pilar que define o que você faz. Depois, você precisa desenvolver um texto que fundamente aquilo. Então, se eu sou a empresa mais eficiente de prestação de serviços em automação comercial da região de São Paulo, eu preciso fundamentar isso. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque eu tenho 40 anos de experiência, 30 anos de experiência. Bom, se experiência e tempo de mercado contasse alguma coisa, a gente provavelmente não teria os aplicativos do Netflix, do WhatsApp e do Facebook instalados. A gente continuaria utilizando carta e e-mail para se relacionar, utilizaria o aplicativo de envio de SMS e estaria com TV a cabo até hoje. Então, na verdade, o tempo de mercado, ele óbvio que sinaliza, né, para o mercado certa credibilidade, mas ele já não define mais o jogo na hora de ganhar. O cliente não vai deixar de contratar uma empresa que tem 4 anos de mercado porque a sua tem 30 ou 40. Ele vai olhar o que está sendo proposto, ele vai olhar o que está sendo oferecido e vai contratar aquilo que eventualmente deixe ele mais confortável ou que ofereça um custo melhor. Então, dizer isso, óbvio, o teu tempo de casa, o tempo de mercado é muito importante, mas não é só isso que fundamenta. Bom, dizer quais são os fabricantes que você representa e que tem no teu portfólio de assistência técnica também já não é mais muito garantia de sucesso, porque hoje em dia os equipamentos são grande parte deles até descartáveis, quebrou, muitas vezes não vale nem a pena consertar. Então não é isso também que vai definir. Agora, dizer quais são os clientes que você atende, como você os atende, que tipo de serviço você oferece. Se você conseguir colher depoimentos desses clientes e incorporar isso no teu discurso de vendas, aí faz toda a diferença. Então, pensa na seguinte estrutura. Eu sou, né, ou a minha empresa é a principal revenda de automação comercial de São Paulo, porque temos 2.000 clientes satisfeitos como A, B, C, D, E, F, G. Veja aqui os depoimentos dos nossos clientes falando sobre prestação de serviços, sobre implementação de software, sobre contrato de manutenção. Você muda radicalmente a regra do jogo. Porque uma coisa é você dizer, falar, como a gente sabe, até papagaio fala. Agora, quando um cliente de bom grado resolve dar um depoimento e contar algo sobre sua empresa, você está mudando a regra do jogo. Você está colocando um igual para falar com um igual. Você está sinalizando no mercado o seguinte: olha aqui, cliente, veja este outro cliente aqui que tem dores muito parecidas com a sua. O que ele fala sobre a forma como nós resolvemos essas dores. Então é fundamental que você construa depoimentos de clientes, tá? Uma vez feito isso, definido a sua headline e definido o seu texto, que a gente chama de copy de vendas,
que fundamenta a sua headline, o seu propósito, sua frase pilar, você pode construir a terceira etapa do discurso de vendas, que é o seu portfólio de produtos. Então você pode pensar o seguinte: se eu já tenho a minha frase pilar, o meu propósito determinado, e eu já tenho a minha copy de vendas pré-determinada, eu posso colocar embaixo dele qualquer um dos produtos que eu quiser. Porque eu já fiz a parte principal, eu já dei para o meu time de vendas, para o meu time de marketing, para o meu time de assistência técnica, para o meu time de serviços, para o meu time de desenvolvimento, a base do que é o discurso de vendas da empresa, de como eles devem falar quando eles forem abordar uma pessoa, quando eles forem abordar um cliente, quando eles forem falar para uma pessoa que um parente, um amigo, aonde eles trabalham. Então, eu trabalho na empresa tal que faz isso dessa forma. Fica tudo muito mais fácil. E aí você pode colocar embaixo o portfólio de produtos. Produto 1, produto 2, produto 3, produto 10. Por quê? Porque toda a estrutura já foi construída em cima. E aí, para cada um dos produtos que você vai comercializar, você constrói um pequeno discurso complementar apresentando esse produto e a forma como você entrega ele. E depois, no futuro, você pode pensar o seguinte: poxa, eu entrego o produto 1 dessa forma e olha só, eu também tenho o produto 2 aqui, que é complementar ao produto 1 e faz isso, isso, isso e você contratar. Então você vai pensando em novos discursos para poder ajudar o seu time de vendas, o seu time de assistência técnica ou qualquer um dos times da tua empresa a ir fazendo novas vendas de novos produtos e linkando na cabeça do cliente como ele deve sair do produto 1 e contratar o produto 2 e o benefício que ele ganha, o produto 3, o produto 4 e assim sucessivamente. Então, dessa forma, estruturando o seu discurso de vendas assim, você certamente vai trazer mais credibilidade para a sua empresa, vai deixar o seu cliente mais confortável na hora de contratar, vai deixar o seu time mais confortável na hora que tiver que apresentar a sua empresa para outras pessoas e automaticamente você começa a implantar também nos seus parceiros uma forma mais fácil de te indicar. Porque se o teu discurso é simples de entender, é fácil de compreender, ele faz sentido e é íntegro, os teus parceiros, sejam eles contadores, consultores, revendedores, distribuidores, eles vão olhar para o seu produto de uma forma mais segura e vão falar assim: poxa, de fato eu posso indicar essa empresa porque o que eles estão falando aqui como mensagem principal faz sentido e a forma como eles entregam isso baseado nos depoimentos que eles estão oferecendo e no portfólio de produtos apresentado também faz sentido. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Nós agora publicamos conteúdo todos os dias nas redes sociais da Multiplico, então basta você clicar aqui no botão para se inscrever no nosso canal ou seguir, enfim, a gente no Facebook, no Instagram. Eu espero que você tenha gostado. Então, obrigado.